Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. No meio de uma revolução autárquica nos 5 concelhos do Val do Minho, devido à imposição de limite de mandatos de pelo menos 4 dos atuais presidentes, há um recandidato. Jorge Mendes é, então, o recandidato pelo Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Valença. Tem 48 anos, é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, desempenhou também já funções de consultor de Economia e de Estratégia e foi professor. Ao nível político, iniciou a carreira em 2001 a convite de Luís Campos Ferreira e desde então foi eleito vereador pelo PSD na Câmara de Valença sem pelouro. Agora recandidata-se então a um segundo mandato. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Val do Minho e Alto Minho TV para este especial Autárquicas 2013. Já disse que este não era o melhor o melhor mandato para ser autarca devido aos cortes orçamentais impostos pelo Estado. Qual é o balanço que faz de 4 anos de governação à frente de Valença? Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Val do Minho e à Irene e toda a equipa de jornalistas desta casa o convite que me fizeram para fazer aqui um balanço e apresentar as nossas propostas para os próximos 4 anos. É um agradecimento que é sincero, faço todo o trabalho que foram desenvolvendo ao longo dos últimos anos, de cobertura dos eventos do município, da Assembleia Municipal e daquilo que se passou em Valença em particular. Portanto, em primeiro lugar, esse agradecimento. O segundo, a todos os ouvintes e telespectadores que vão presenciar esta entrevista. Estamos a falar em especial de valencianos e valencianas, com os quais foi muito grato o trabalho durante os últimos 4 anos. Senti todo o apoio, todo o carinho em 4 anos, como disse há pouco, de muitas dificuldades para os autarcas em geral. E se nós questionamos os autarcas que neste momento não se podem recandidatar, quer o Zé Emílio, quer o Solheiro, quer o Carpinteira, o Pereira Júnior, estou a falar só aqui do Val do Minho, que têm mais de 20 anos de funções autárquicas, eles são unânimes em afirmar que realmente os últimos 4 anos foram os mais difíceis da carreira deles. E, portanto, eu que iniciei as funções autárquicas neste mandato, não tive uma tarefa fácil, não me queixo das dificuldades que encontrei, que algumas já são públicas, mas, sobretudo, dada a forma como o Estado Central tratou as autarquias. Não só este governo, mas já o governo do engenheiro Sócrates. Aliás, foi no governo anterior que as autarquias tiveram os maiores cortes, que se mantiveram. Foi preciso fazer muita ginástica. Foi preciso fazer muita ginástica do ponto de vista intelectual, reunir meios, congregar esforços de todos para ultrapassar as dificuldades. Como sabem, o município de Valença, quando iniciámos funções, estava numa situação financeira muito complicada, sobretudo de curto prazo, mas o que é facto é a Câmara, com as políticas que tomou, com as equipas que liderei, os nossos funcionários municipais, portanto, o facto da Câmara hoje em dia ter uma equipa de obras públicas, conseguimos não só ultrapassar estas dificuldades, mas hoje gerar liquidez para podermos avançar para outros projetos, que é aquilo que nos move nesta recandidatura, é poder abraçar outros projetos que dignifiquem Valência e os valencianos. Digamos que também se pode dizer que foi um primeiro mandato marcado por algumas decisões pouco populares, nomeadamente junto de feirantes de coletividades como o Valenciano, associações, comerciantes e até no seio do próprio partido concelhio, que já vamos também abordar essa questão. Isso incomodou? Não, repara, toda a gente que me conhece sabe que eu procuro consensos, mas quando é preciso provocar rupturas, provocam-se rupturas. Eu não consigo viver em paz podre. E quem me conhece sabe disso. Tudo farei e tudo faço para procurar consensos, reunir esforços, procurarmos sempre o bem comum. Agora, quando existem determinadas entidades, coletividades, indivíduos que procurem só o bem particular, o bem pessoal, contrariamente ao bem comum, aí temos por provocar rupturas. Portanto, e realmente, quando foi necessário tomar essas decisões, eu não hesitei, mas não o fiz de ânimo leve. Ouvi as pessoas, ouvi a minha equipa, ouvi a população. Considera que em isso geral. pode ter prejudicado?
Não, antes pelo contrário. Repare, sempre que foi necessário provocar rupturas, criámos alguns atritos momentaneamente, mas a prazo, e quando falo a prazo, falo hoje, passados 4 anos, as pessoas dizem, ainda bem que tomámos as decisões no momento certo. O momento certo foi aquela altura. Na altura, como sabe, há sempre muito contra-vapor, muita contra-informação, e nem sempre há o melhor esclarecimento. Eu com os feirantes não tive nenhum conflito. Tomámos uma decisão, foi ponderada, foi refletida. Com os comerciantes também não. Aliás, eu acho estranho que há algumas pessoas que falam ou abordam este assunto e dizem que nós não apoiamos o comércio local, que nós esquecemos o comércio. Se houve entidade que lutou durante 4 anos para trazer gente para Valença, para projetar a imagem de Valença no exterior, foi este Executivo. Temos N exemplos, só bastou a simples candidatura de Valença a Património da Unesco para dar um elan em termos de imagem a Valença que ela não tinha. Os eventos que fizemos, portanto, tudo o que se foi feito em Valença para apoiar o comércio não é dar subsídios ao comércio, é trazer gente a Valença. E como é óbvio, trazendo gente, à partida as atividades melhorarão, quer para os feirantes, quer para os comerciantes. Se quer um outro exemplo dessa nossa atividade, olha, está agora na nossa candidatura. Já há 4 anos e agora tudo o que é feito na minha campanha é feito em Valença e pelos valencianos. Nada vem de Braga. Portanto, é estranho que há pessoas que estão sempre a defender o comércio local, mas quando chega a hora da verdade, vem tudo de Braga ou do Porto. Connosco não. Connosco é a chamada prata da casa, que também primaram por essa Sim, em todos os aspectos. Aliás, eu há 4 anos só me candidatei à Câmara de Valença porque acreditava nas pessoas, nos valencianos, nas valencianas, mas também nas instituições, que éramos capazes, em conjunto, de dar à Valença uma dinâmica que ela não tinha. Que os valencianos se orgulhassem da sua terra. Parece que Valença teve, durante muitos anos, uma certa vergonha daquilo que tinha. Olhava para as muralhas, a fortaleza, em vez de ser uma mais-valia, era uma chatice, porque não se podia fazer lá o que se queria. Olhava-se para o Rio Minho estava longe. Olhavam-se para as coletividades e aquilo era muito popular, era muito da aldeia. Enquanto outros municípios, nomeadamente Ponte de Lima, apostou na aldeia, apostou na agricultura e hoje os resultados estão à vista. Nós tivemos que, aos poucos, ir incutir esta ideia nas pessoas de que aquilo que era nosso, os nossos valores, as nossas tradições, ou seja, a nossa identidade valenciana, tinha que vir ao de cima e orgulharmos daquilo que é nosso. Portanto, este foi um trabalho que foi conseguido. Quando foi preciso fazer rupturas, fizeram-se rupturas e, no futuro, o caminho é exatamente esse. Sem desprimor por aqueles que têm outras opiniões, muitas vezes contraditórias com as nossas, mas esse é o caminho de quem lidera, é procurar consensos, quando é preciso romper, rompe-se. Mas numa perspectiva sempre de continuidade do trabalho. Em 2009, quando a sua candidatura ao primeiro mandato criticou, digamos que a política de gabinete de José Luís Serra, considera que conseguiu contrariar? Olha, se há uma mais-valia desta governação de 4 anos, está exatamente no cumprimento dessa promessa, que seria uma presidência aberta e um presidente presente. Eu, ao longo destes 4 anos, recebi às segundas-feiras, portanto, isso é feito com alguma organização, senão ficamos com uma agenda ingovernável, cerca de 2.000 pessoas. No gabinete da presidência da Câmara, eu, o meu vice-presidente, às segundas-feiras de manhã, aquilo parece um consultório. Portanto, ouvimos as pessoas, muitas vezes não, ou seja, nem sempre as solicitações ou os apoios que não são pedidos são atribuídos, mas as pessoas ouviram o Presidente, ouviram o Vice-Presidente, é assim que se trabalha. Mas também fui um Presidente presente, ou seja, estive nos atos, estive nas coletividades, ou seja, fui a todas as coletividades pelo menos uma vez. Isso muitas vezes implicou o sacrifício familiar, daqueles que nos são mais próximos, mas isso é que é ser autarca. Portanto, quando se avança para um lugar destes, quer Presidente de Câmara, quer Presidente de Junta, nós estamos a trabalhar 7 dias por semana e 24 horas por dia. Ou seja, não se pode ser Presidente de Câmara, nem em part-time, nem por correspondência. Porquê? Porque as pessoas querem uma solução, querem nos olhar nos olhos e saber qual é a resposta que vamos dar. Isso implica um Presidente presente todos os dias da semana e todas as horas do dia. Feito este, digamos que balanço do primeiro mandato, vamos agora falar da sua recandidatura. Porquê é que optou pela mesma equipa? Olha, uma equipa que faz um excelente trabalho como aquele que foi feito, não se mexe, mantém-se. E, portanto, é uma equipa experiente, com provas dadas, reconhecida para a população em geral e, portanto, nada há para alterar, há para que melhorar um outro aspecto, mas há que manter a equipa e continuar os projetos que têm tido muito sucesso e avançarmos para outros projetos, como é óbvio. Alteração forçada na Assembleia Municipal? Não, repare, o caminho faz caminhando. Em relação à Assembleia Municipal, há 4 anos, tínhamos um candidato que, infelizmente, desde a primeira hora, e a Irene pôde observar isso, no âmbito das reuniões da Assembleia Municipal, que quis criar o seu próprio caminho.
e ficou isolado no seio do grupo municipal, em primeiro lugar. Não foi em relação ao Presidente da Câmara, foi em primeiro lugar em relação ao grupo municipal, à Assembleia Municipal. Juntamente com o Sr. Carlos Natal, fizeram ali, uma associação e não teve o apoio dos restantes membros da Assembleia Municipal e muito menos do Executivo Municipal. E, portanto, o grupo PSD fez o seu caminho e o Dr. Álvares fez o seu caminho. Portanto, em dezembro do último ano... Mas criou aqui alguma fissura no seio do partido? Não, no partido não. Aliás, posso-lhe contar uma história que é pública, e aí foi o início das nossas divergências, que foi um mês depois de tomarmos posse, tivemos um plenário do partido, um plenário conselhio. Portanto, começou logo já no início do mandato. Aberto ao público, sabe? Em que eu reafirmei aquilo que disse na noite da vitória das eleições, que seria o presidente de todos os valencianos, que o partido ficava à porta da Câmara. Isso foi aplaudido pela generalidade dos militantes e simpatizantes do PSD. O Dr. Álvaro Gomes sobe ao palanque e chamou-me a atenção. Cuidado, o senhor não é independente. O senhor foi eleito por listas do PSD e deve a obediência ao partido. Portanto, a partir dessa altura não havia muitos caminhos. Portanto, havia um caminho que era da seriedade, da transparência, de cumprir o compromisso assumido. E, portanto, eu geri a Câmara, o Dr. Álvaro geriu a Assembleia Municipal. Em dezembro último, a Comissão Política do PST de Valença informou que não contava com ele para as novas eleições. E o Dr. Álvaro escolheu o caminho dele. E como é que avalia esta nova escolha de caminho pelo PS? Olha, o PS, em dezembro último, criticava a gestão do Dr. Álvaro na Assembleia Municipal. Agora é o candidato deles, portanto, os eleitores saberão com certeza fazer a avaliação de vida. Para o próximo mandato já prometeu, portanto, um pouco de continuidade daquilo que já foi feito, baseado numa cooperação e colaboração. Concretamente, o que é que pretende? Olha, de uma forma geral, que daqui a pouco já vamos abordar os projetos. Os próximos 4 anos, os próximos anos da vida política de quem ocupa cargos políticos vão ser difíceis. Ou seja, o tempo das vacas gordas, de se investir por tudo e por nada, porque havia dinheiros, havia fundos comunitários, isso acabou. Aliás, hoje os cidadãos percebem isso perfeitamente. E até em alguns casos, até compreendem porque não se faz isto ou não se faz aquilo. Porque os tempos são de dificuldades. Portanto, os autarcas em geral não podem esperar que nos próximos 4, 8, 12 anos vão ter aqui novamente um mar de fundos e de verbas para gastar. Porque do Estado Central, nós hoje recebemos menos 1 milhão por ano do que recebíamos há 4 anos. E as perspectivas com a nova Lei das Finanças Locais foi aprovada hoje, não é para melhorar. Portanto, isso quer dizer que os municípios vão ter que viver muito por conta deles. E dos fundos comunitários também. O próximo quadro. A alternativa é ou os nossos fundos, que para a maior parte dos municípios são reduzidos. Felizmente, Valença hoje tem muito mais autonomia financeira do que tinha há 4 anos. Hoje conseguimos ter aqui alguma alavancagem para abraçarmos alguns investimentos. E a alternativa é complementar com fundos comunitários. Mas aqui também os tempos dos 80%, dos 85%, dos 90% a fundo perdido, também as coisas vão ser alteradas. Portanto, não se esperam um mar de facilidades nos próximos 4 anos. Vamos ter rigor, Mas quais são as suas prioridades? trabalho. Olha, as prioridades vão um pouco ao encontro daquilo que foram os últimos 2 anos. Ou seja, foi um reforço do apoio social. Não é por nada que nós facultamos os manuais escolares até ao 4º ano. Vamos reforçar isso até ao 6º ano. Portanto, para mim era muito mais agradável chegar aqui e dizer até ao 9º ano toda a gente vai ter manuais. Não estamos em tempos de dizer isso, mas, portanto, vai haver um esforço nosso para, pelo menos até ao 6º ano, temos os manuais escolares gratuitos para quem tem o escalão A do Abono de Família e 50% para escalão B. Depois vai haver um reforço também no apoio às IPSS. Portanto, por norma, nós apoiamos sobretudo as coletividades esportivas, culturais e não tanto as IPSS. Portanto, as IPSS normalmente vivem da Segurança Social, mas hoje também têm dificuldades e nós temos que ter aqui também uma linha de apoio com medida não exagerada de apoio às IPSS do Conselho, quer para a terceira idade, quer para no âmbito das creches e jardins de infância. E depois temos que procurar um conjunto de apoios que seja transversal a toda a população, que é difícil. Muitas vezes nós temos boas intenções, mas aqueles que verdadeiramente precisam desses apoios ficam excluídos. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um programa de apoio de emergência para famílias carenciadas, mas ele é tão rigoroso que poucas são as famílias que, quando verdadeiramente precisam, podem ter acesso a esses apoios. Bom, se calhar aí vamos ter que alterar um pouco o regulamento, sem correr o risco de desvirtuar a justiça social que tem que existir nestes programas.
Mas depois vamos também cumprir algo que já foi anunciado há cerca de um ano atrás. Portanto, eu, quando apresentei o orçamento para 2012 e o último orçamento para 2013, afirmei na Assembleia Municipal e na reunião de Câmara que, se tivéssemos margem de manobra, a partir de 2013, era a altura de começarmos a usar os instrumentos fiscais do município. Eu estou a falar em sede de IRS e em sede de IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, para aqui aliviar um pouco a carga fiscal. E, portanto, tal como faz o meu colega de Ponte Lima e outros municípios que já conseguiram ter aqui a liquidez suficiente para avançar com estes projetos, nós iremos, a partir de 2014, inclusive, começar a bonificar em sede de IRS os cidadãos. Não vamos começar logo o teto máximo, são 5%, mas iremos de forma gradual até ao final do mandato chegar aos 5%. Digamos que depreende das suas palavras, portanto, que a área social vai ser, digamos que a sua... aposta. Não é uma aposta, é um compromisso. Uma continuidade. É um compromisso face às dificuldades que são presentes, que nós temos estado atentos, mas também é aquilo que perspectiva para o futuro. Em vez de termos programas abrangentes, vamos ter programas mais direcionados para as populações que têm necessidades nessa matéria. Indissociável falar de Valença, de saúde. Entrou com, digamos que uma pedra no sapato, que foi a questão das urgências. Qual é o ponto da situação? O que é que foi feito e o que é que ainda há por fazer nesta área? Olha, trabalhou-se muito, lutou-se muito. Como sabe, as urgências... Muito entre quatro paredes. Entre as entidades que são essenciais para resolver este problema. Ou seja, isto não é um problema que o município de Valença resolva, porque as urgências ou o centro de saúde não é da Câmara. Portanto, o centro de saúde é do Serviço Nacional de Saúde, é do Ministério da Saúde. Nós, quando muito, somos ouvidos, consultados anualmente sobre a política de saúde para a região. Geralmente isso é feito numa reunião com o Presidente de Câmara na ULSAM, em Viana do Castelo. E, portanto, não é o município que tem a faculdade de disponibilizar os meios, quer médicos, quer de enfermagem, quer de instalações, para o nosso centro de saúde. E, portanto, foi aqui uma luta muito difícil, porque desde 2007 que estava assinado o protocolo de encerramento do SAP no período noturno. Portanto, era uma questão de, cumpridas as formalidades, no terreno, sobretudo a viatura de emergência, isso pudesse acontecer. Também toda a gente hoje sabe que isso só aconteceria depois das eleições autárquicas. Portanto, os meus colegas, logo que nós tomámos posse, já sabiam que a evolução desta matéria só ocorreria alguns meses depois das eleições autárquicas, o que veio a acontecer. Portanto, foi uma luta difícil, incompreendida por vezes por algumas populações, pensam, estão sempre na esperança que o Presidente da Câmara tem que fazer o que fizer para conseguir, mas há momentos em que nós temos que saber gerir com bom senso aquilo que são as relações institucionais com os direitos das populações. E, portanto, nós lutamos e continuamos a lutar para ter um serviço de saúde 24 horas por dia. Qual é o ponto, então, de situação desta... Continuamos, ainda há bem pouco tempo, tive uma reunião com o Secretário de Estado a quem demonstrei novamente que a necessidade de termos aqui um serviço de saúde face ao volume de saídas do nosso INEM em Valença. Portanto, nós, Valença, estamos a ter uma média de quase 1000 saídas por mês, o que é um recorde nacional. Quer dizer que vêm para Monção ou vão para Viana do Castelo. Portanto, com este volume de saídas, é mais que justificável termos um serviço de 24 horas por dia em Valença. Agora, há uma coisa que eu não faço. Eu não tomo decisões, e poderia tê-lo feito, a pensar só exclusivamente nas eleições. Eu, há um ano, podia ter criado um serviço privado de urgências. Aliás, havia um hospital... Sempre foi contra um serviço privado, continua? Continua. Ou seja, se abrir um hospital em Valença, portanto, há um hospital privado que tem até já há 2 anos o ok do município, tem, digamos que em termos urbanísticos, para se poder instalar em Valença. Os tempos não estão fáceis para fazer esse tipo de investimentos, e se esse hospital privado implementar um serviço de urgências, é bem-vindo, é recebido de braços abertos, de certeza que está o apoio unânime da população. Agora que o município, de per si, por sua iniciativa, só para cumprir digamos que um anseio das populações, que é legítimo, vai criar um serviço privado, isto é a prazo a morte de qualquer serviço público de urgências naquela terra. Portanto, se a Câmara arranjasse um gabinete médico fora do hospital, com um sistema de urgências privado, isso era uma coisa que dizer ao Serviço Nacional de Saúde: não se preocupem mais com Valença, porque há alguém no setor privado, juntamente com a Câmara, que resolveram esse problema. Eu esse caminho não faço. Um serviço de urgências em Valença, ou um serviço de saúde 24 horas por dia, tem que funcionar no centro de saúde e ser público.
E no âmbito da Eurocidade, já se colocou alguma coisa em cima da mesa? No âmbito da Eurocidade e da cooperação transfronteiriça, existem avanços muito significativos. Não é só para Valença, também é para Melgaço, é para Monção, é para Cerveira, é para Ponte Lima, e caminha para haver aqui uma melhor articulação entre os serviços de saúde dos dois lados da fronteira. Aliás, a Unimin já fez o estudo, já o apresentou aos dois governos. Agora é preciso que os governos de Portugal e Espanha se entendam e tomem as decisões que esperamos, que é vamos usufruir daquilo que temos de um lado e do outro da fronteira. E, portanto, aqui, juntamente com o meu colega Tui, onde está para ser iniciada a construção de um centro de saúde, está tudo em aberto. Portanto, mas isso só será possível se também tivermos a concordância dos dois governos. Portanto, não é algo que quer a Câmara de Valença ou a Tui possam decidir de per si. Depende sempre da vontade do poder central de ambos os países. E no caso de Espanha, como agravante, também temos um poder local, que é a Junta da Galiza. Portanto, está tudo em cima da mesa. Portanto, o que nós dissemos é que lutamos e lutaremos para ter um serviço de saúde 24 horas por dia ao serviço da população de Valença. Fortaleza a património da humanidade tem sido também uma das bandeiras do seu primeiro mandato. Considera que essa promessa está totalmente cumprida com as obras realizadas ou agora há um outro trabalho pela frente? Com certeza que o trabalho nunca está pronto, nunca está completo. Mas quando cheguei ao município, não só ouvia falar da candidatura de Valença a património da humanidade. Ouviu-se falar que Valença queria apresentar uma candidatura, mas o que é facto é que isso nunca tinha acontecido. E logo que cheguei, não perdemos tempo. Se no passado se perderam 10 anos para se fazer uma candidatura que nunca foi feita, o que é facto é que logo que chegamos, formámos uma equipa e um ano depois apresentámos um dossiê de candidatura, que está bem encaminhado, já teve uma primeira revisão, e estamos, neste momento, bem posicionados para fazermos parte da lista nacional de património a apresentar pelo Estado português, depois à Unesco. Portanto, como sabe, este é um processo que, em alguns casos, em alguns monumentos, em algumas cidades, demorou mais de 10 anos. Nós temos 2 anos da apresentação da candidatura e, portanto, o trabalho vai demorar mais algum tempo, mas é a nossa convicção de que Valença irá ser património da humanidade e isso é uma grande mais-valia. Será uma alavanca para o turismo e não só? Para tudo. Repare, eu posso trazer um artista importante a Valença durante um dia, gastar 100 mil ou 200 mil euros, e Valença é capa de jornal e de televisão em todo o país. Agora, o dia a seguir, não se ouve mais falar de Valença. No dia em que Valença tiver o cunho de património da Unesco, isso é o equivalente a ter um artista todos os dias, para toda a vida, em Valença, a dar nome a esta terra. Portanto, isto é um trabalho muito sério de envolver todas as instituições, todos os agentes económicos que, neste caso, estão dentro da Fortaleza. Portanto, aqui o comércio é importante tê-lo sempre do lado da candidatura, não é contra a candidatura, mas do lado da candidatura, e com isso potencia-se o turismo, potencia-se a restauração, potencia-se o comércio em geral, e é uma alavanca fundamental para o progresso de Valença nos próximos anos. Além dessa imagem que vai dar, fala-se muito da questão da funcionalidade da Fortaleza, nomeadamente a habitação intramuros, que fala-se da morte, se assim se pode dizer, noturna. O que é que vai ser feito? Olha, até os anos 70, a Valença era a Fortaleza. Era a Fortaleza monumento e era a Fortaleza habitação. Todos aqueles edifícios eram ocupados com habitação. À medida que se aproximou a integração de Portugal na União Europeia, os habitantes saíram e ficou o comércio. Por isso é que durante a noite são poucos aqueles que residem na Fortaleza. Mas, felizmente, hoje vivem mais pessoas do que há 4 anos atrás. Portanto, quer dizer que houve um conjunto de jovens, não é muito significativo, mas é emblemático de que algo está a mudar. E eu, quando contacto com jovens de Valença, eles só têm pena é de não conseguir ir morar para dentro da Fortaleza. E porquê? Porque a maior parte dos espaços estão ocupados com lojas no resto de chão e armazéns no primeiro andar. E, portanto, ir para o segundo ou para o terceiro, sobretudo para o segundo piso, já não é muito apelativo. Portanto, e muitas vezes estas casas não estão em condições de ser habitadas porque estão como armazéns dos estabelecimentos comerciais. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Mas como os proprietários dos imóveis... E a Câmara também pode aqui ter um papel? Pode ter um papel aqui duplo, por um lado, de incentivo a que os jovens possam vir residir para dentro da Fortaleza, e por isso em sede de IMI, tal como também foi afirmado há um ano atrás, existe a possibilidade de reduzir ou isentar de IMI as frações habitacionais para habitação permanente ou para residência permanente dentro da Fortaleza. Portanto, será, digamos, um convite
venha viver para a Fortaleza, ou não pague IMI, ou pagará um IMI inferior àquele que existe hoje, e estamos convencidos que aí estimularemos o mercado, quer da habitação própria, quer de arrendamento, mas, por outro lado, também com a melhoria da qualidade da Fortaleza em si. Portanto, hoje a Fortaleza está mais bonita, mais arejada, está requalificada, não está toda ainda precisamos mais de 2 milhões para requalificar a quarta fase, mas o que é facto é que hoje dá gosto visitar a Fortaleza. E, realmente, quem nos visita de fora nota muita diferença naquilo que é hoje face àquilo que era há bem pouco tempo atrás. E não é só fruto do meu trabalho, é também dos meus antecessores, mas o que é facto é que hoje a Fortaleza apresenta-se a quem nos visita como uma grande mais-valia, não só monumental, mas também do usufruto das suas ruas, das suas vielas, das suas fachadas e daquele magnífico comércio e dos restaurantes. Ao nível portanto, da economia local, já disse que não há aqui qualquer crispação entre Câmara, feirantes, Câmara, comerciantes, portanto, mas há certamente medidas que devem estar a ser planeadas também para ajudar aqui a dinamizar mais. Sim, repare, como eu disse há pouco, nós não podemos olhar para essas atividades, para esses setores, na perspectiva da Câmara subsidiar a atividade privada. Isso está fora de questão, nem do ponto de vista legal é possível. Agora, gostaríamos, por exemplo, na área do associativismo comercial, de sentir que da parte do comércio, da restauração, do turismo, os parceiros institucionais tivessem, digamos que, mais força. Pudessem eles próprios dar também o seu contributo. Portanto, tivessem os meios financeiros para eles próprios darem o seu contributo na promoção destas atividades. O que isso não tem acontecido nos últimos anos. Como deve ter estado atento, a Irene, ao longo dos últimos 4 anos, só foi a Câmara que promoveu o comércio. Há aqui uma falta de relação. Não há relação, é que as associações empresariais não têm capacidade financeira, infelizmente, dadas as contingências também, e a quebra do número de associados, o facto dos fundos comunitários que antes eram, digamos que, direcionados para essas associações, hoje não estão no terreno, ou não estavam, e, portanto, elas têm muita dificuldade em promover os próprios associados, ou a atividade dos próprios associados. Portanto, foi o município quase em exclusividade que fez. Por isso temos as compras de verão, as compras da Páscoa, as compras de Natal, aqueles sorteios todos, a animação toda que fizemos. E Valença, apesar da crise, sofreu muito menos do que os seus concelhos vizinhos. Ou seja, pelo menos há gente em Valença. Acredito que o poder de compra já não é o que foi, mas há gente. O que se passa em Viana do Castelo não tem nada a ver com o que se passa em Valença. Portanto, sempre que há um comércio que encerra, rapidamente o lugar é cobiçado pelos vizinhos e abre um novo estabelecimento. Portanto, ou seja, não se encontram estabelecimentos comerciais fechados dentro da Fortaleza, como eu temia com o início da crise. Portanto, quer dizer que houve aqui uma resposta muito positiva dos agentes económicos, quer, neste caso, do comércio, da restauração, mas também na indústria. Portanto, as pessoas, apesar da crise, das dificuldades, responderam positivamente e afirmativamente e conseguiram ultrapassar as dificuldades e estão no terreno. Portanto, fruto, vivendo com a contingência da crise que existe, mas o que é facto é que a perspectiva é de melhoria e de que, no futuro, se possa vir a ter bons resultados e mais sucesso do que aquele que eles tiveram até agora. Por outro lado, fala-se, digamos que é a notícia, digamos que do fecho deste ciclo relativamente à zona industrial, uma grande empresa norte-americana, o Borg-Warner, que pode vir aqui, alegadamente, deslocar-se para Viana do Castelo. Qual é a informação que tem? Sempre disse que não tinha informação oficial, mas o que é que pode revelar? Posso revelar com seriedade que esta matéria devemos ser cautelosos, porque estão em causa, em primeiro lugar, as expectativas dos trabalhadores. 600 trabalhadores. 600 trabalhadores, a maioria não são de Valença, portanto, os de Valença são uma minoria, mas todos eles têm da parte da autarquia a defesa dos postos de trabalho e tudo fizemos e estamos a fazer para que a empresa mantenha a elaboração em Valença. Portanto, em primeiro lugar, não devemos permitir que manobras político-partidárias, sobretudo nesta altura de eleições, ponham em causa as legítimas aspirações dos trabalhadores desta empresa. Isso é, em primeiro lugar. O município, eu próprio em particular, tenho acompanhado este processo, que não é de agora, já tem mais de um ano, porque a empresa necessita já há algum tempo de novas capacidades em termos de instalações. As instalações que tem são exíguas face às necessidades de funcionamento. E, portanto, tentou, desde a primeira hora, em primeiro lugar, adquirir aquelas instalações. Como sabe, as instalações não são da Borg-Warner, são de um
um investidor italiano que cobra à empresa cerca de 1,5 milhão de euros por ano de renda e, portanto, esta empresa, apesar de ser americana, de ser das melhores do grupo, também faz contas à vida, portanto, e com uma renda daquelas, gostaria de, em primeiro lugar, adquirir as instalações, em segundo lugar, de ter uma renda mais aceitável do que aquela que lhe é cobrada. E, por outro lado, a empresa precisa de implementar um sistema de controle de incêndios cujo investimento ronda também 1 milhão de euros. Portanto, eu gostaria que o seu senhorio ou reduzisse a renda ou suportasse esse investimento. Infelizmente, do sócio ou do senhorio italiano nunca vieram novidades, portanto, por isso simplesmente recusa-se a negociar com a empresa e também com a Câmara, numa determinada fase do processo, porque há ali algumas questões ainda na matéria urbanística que estão por resolver relativamente à construção daquelas naves, também nunca responde às cartas, portanto, nunca teve aqui uma atitude muito colaborante com o inquilino, neste caso esta empresa, para que a empresa continuasse o seu processo normal de elaboração. Daí que a empresa tenha procurado outras soluções. Por exemplo, tentou também arranjar o espaço ao lado, onde está uma empresa ligada à construção naval, a Rodman, tentou ou arrendar as instalações ou comprá-las, o que também não teve sucesso, porque também esse famoso investimento que ia dar não sei quantas centenas de postos de trabalho há 8 anos, também não, esse investidor também não mostrou qualquer abertura. Posteriormente tentou adquirir terrenos. O que é facto é que na nossa zona industrial, nem em Cerveira, nem em Monção, não existe uma área que a empresa requer para a construção de mais uma unidade. Portanto, aí que a empresa equaciona a construção de uma nova unidade em Lanheses e garantindo a totalidade dos postos de trabalho que atualmente estão em Valença. O que eu lhe posso dizer, e da reunião que tive com o diretor-geral da empresa, americano, David Jacobs, é que a empresa estará cá em 2014 e também, no princípio de 2015, ela estará cá. Estará a funcionar em Valença. Quanto ao futuro, o futuro às vezes a Deus pertence, mas se nós não fizermos nada para o futuro, as coisas seguirão o seu curso normal. Portanto, nós o que estamos a fazer é, junto da empresa, tudo apelar e incentivar a que a empresa mantenha as suas linhas de produção, independentemente da nova unidade que fala-se que irá construir em Lanheses. Este grupo... Portanto, está otimista que possa manter-se? Eu estou sempre otimista, embora também cauteloso. É por isso que nós também, ao longo destes anos, que estou como Presidente da Câmara, também captamos outros investimentos. Portanto, há 6 meses está uma fábrica... Considera que a zona industrial de Valença está no bom caminho? Repara, eu tenho pena de se terem vendido os terrenos sem ter lá as fábricas. Ou seja, no passado. Porque se os terrenos hoje fossem ainda da Intermin, se calhar este investimento estava resolvido. Agora, os terrenos não são já da Intermin. A Intermin tem uma cota pequenina lá, 2 lotes. Mas o que eu queria dizer é que, do mesmo modo que nós lutamos por esta empresa, lutamos pelas outras. Portanto, por isso é que há 6 meses está instalada uma empresa de relógios que fornece a Rolex em Valença. Não veio para Valença só porque era um ponto no mapa, veio para Valença porque havia mão de obra, estava perto das principais rotas rodoviárias e ferroviárias, perto dos principais aeroportos, foi por isso que veio para Valença, tal como uma nova que veio agora, que fornece o IKEA. Portanto, são empresas que escolhem aquela localização empresarial. Portanto, Valença ainda é apetecível a nível e continua industrial. A ser. Portanto, neste momento está em avançado estado de negociações uma empresa ligada ao setor automóvel para 100 funcionários, portanto, que já tem uma nave, inclusive lá, portanto, e quer expandir a produção com mais 100 trabalhadores. Portanto, quer dizer que aquela zona empresarial é possível e que ninguém pode dizer que não investe em Valença porque a Câmara não se interessa ou porque o Presidente da Câmara não se esforça todos os dias, juntamente com a sua equipa, para captar novos investimentos para Valença. Agora, eu não posso interferir numa decisão de um grupo privado. Se há um grupo privado que precisa de expandir a sua produção, não tem aqui instalações, fez tudo o que havia possível ou impossível para continuar em Valença, mas não consegue, na sua envolvente, arranjar a solução, é livre de procurar outro espaço. Isso aí eu não posso obstaculizar nem impedir que não o faça. Agora, continuei a lutar, sempre em prol da defesa dos postos de trabalho e daquela empresa, para que ela lá continue. E da tão falada plataforma logística, qual é o ponto de situação também? Olha, esse é outro daqueles exemplos em que se tivesse a plataforma logística a funcionar, esta empresa não saía de Valença, como vocês têm noticiado.
Porquê? Porque teríamos os 55 mil metros quadrados de terreno industrial ali ao lado. Mas o drama da plataforma logística tem a ver exatamente com as promessas que foram feitas há 4 anos, que íamos ter ali uma plataforma já amanhã com 10 mil postos de trabalho. Os senhores lembram-se, a Irene lembra-se perfeitamente disso, da Secretaria de Estado Paula Vitorino, ter vindo da Câmara de Valença, na altura era o governo Sócrates, exatamente fazer essa apresentação. Sabe, eu, quando tomei posse, o que tinha era um contrato entre o Estado e uma empresa chamada Way2B para um terreno que era a reserva agrícola e reserva ecológica. Portanto, e ninguém fez o trabalho de casa que era preciso fazer. Que pode vir a rescindir caso isto continue... Como é óbvio, sei lá, essa empresa, quando eu cheguei à Câmara, perguntou-me o que é que a Câmara podia fazer para ajudar o processo. Porque, de certa maneira, foi quase que enganada. Aliás, eles compraram, mas têm ali alguns milhões de euros gastos em terrenos que adquiriram. Havia a promessa do governo, resolveu o problema, o governo anterior. E esses casos não têm resolução imediata. Ninguém assina um despacho a dizer, olha, agora pode construir, apesar de ser reserva agrícola e reserva ecológica. Não há nenhum mecanismo que ultrapasse esse obstáculo. Essas limitações, esses condicionantes que existem. Se um particular não pode construir uma casa numa reserva agrícola, numa reserva ecológica também, um projeto industrial, por muito mérito que tenha, o pode fazer, a não ser que haja uma desafetação deste espaço. E o que é que eu fiz logo que tomei posse, passados 6 meses, foi com o investidor privado, fizemos uma PPP, uma parceria público-privada. Ou seja, em que nós elaboramos um plano de urbanização, pago por essa empresa. Para quê? Para, uma vez elaborado o plano, podemos desafetar da reserva agrícola e da reserva ecológica esses terrenos. E hoje posso lhe dizer que a reserva agrícola está liberta há cerca de um mês, a reserva ecológica está desde quinta-feira passada. Ou seja, temos ali 85 hectares que estavam condicionados, que neste momento estão disponíveis já para que o projeto da plataforma possa avançar. Portanto, e o que é que falta, então? Falta aprovar o plano. Portanto, uma vez estando resolvidas essas condicionantes, pode a Câmara e depois a Assembleia Municipal aprovar o plano de urbanização. E daí chamar o investimento tão desejado. E depois o investidor avançar com o processo de loteamento. Portanto, eu estou convencido que ao longo de 2013, os próximos meses que ainda faltam, que o investidor, a Way2B, pode avançar com o processo de loteamento. Isso é uma grande mais-valia para Valença. E uma grande mais-valia porquê? Porque vai permitir captar investimento, que neste momento anda a gravitar aqui pela região, porque neste momento os grandes investidores estão-se a preparar para o futuro, e é nestas alturas de crise que investem. Portanto, andam aqui uma série de investidores, tal como aquela fábrica de atum, tal como uma fábrica de automóveis agora, etc., etc., que andam a procurar as melhores oportunidades para os próximos 10 anos. Portanto, tendo ali solo industrial de grande qualidade, num parque, um parque do ponto de vista ambiental é de nível 1, que não é só ter uma plataforma com os lotes, não, é um parque empresarial que, do ponto de vista ambiental, cumpre todas as regras e hoje de parques industriais de nível 1. Isso vai permitir captar uma série de investimentos, fixar gente e Valença ganhar uma coisa que lhe falta, apesar de tudo, é a dimensão crítica em termos de população. E isso vai também um pouco em relação àquela questão que colocou há bocado da saúde. Valença lutará sempre por ter um serviço de saúde 24 horas, mas ajudará muito essa luta se tiver uma dimensão crítica em termos de população que se possa afirmar. Ou seja, nós não podemos continuar com 14 mil habitantes ou 14.200 a dizer que queremos e queremos e queremos. Podemos fazê-lo e devemos, mas para termos dimensão crítica temos que ter mais gente. Temos que ultrapassar os 15 mil habitantes. Isso só é possível atraindo investimento, fixando gente jovem, fixando pessoas de outros concelhos, quer vizinhos, quer de outras regiões, que, uma vez instalados em Valença, permitam que a população cresça mais do que aquela que cresceu nos últimos 10 anos. Quando se falou de plataforma logística, também veio associada a questão de TGV, que já lá vai. A questão agora é a linha do Minho. Está contente com a solução? Olha, foi uma luta que travámos a 10. Não foi uma luta do Presidente da Câmara de Valença sozinho, foi os 10 Presidentes de Câmara, mais um, foi o nosso colega de Tui, o Moisés Rodrigues, que tem sido aqui um parceiro excepcional. O que é facto é que, a partir de 2014, a linha do Minho iniciará o seu processo de eletrificação, até Viana e depois de Viana até Valença. Isso vai permitir a circulação de locomotivas que hoje não podem circular, mais económicas, mais rápidas e até do ponto de vista ambiental com outra qualidade que aquelas a diesel não permitem.
Portanto, esta luta foi conseguida aqui uma grande vitória para todos, para a região. Temos uma linha de caminho de ferro, a linha do Minho, modernizada ao nível do melhor que há por esta Europa fora. Depois temos a segunda questão, que tem a ver com a paragem dos comboios. Exatamente, era por aí que eu também ia agora questionar. E aqui, repare, aquilo que tem sido dito, que com os presidentes de Câmara, dos municípios ao longo da linha, é que o comboio direto Vigo-Porto, Porto-Vigo, está em fase também exploratória, aquela alternativa, e eu estou convencido que vai parar. Portanto, mais dia, menos dia, o bom senso imperará, e se há uma paragem técnica em Valença, 10, 12 minutos, quando é preciso 1 ou 2 para entrar e sair gente, não se justifica que não pare, como não pare em Viana ou em Nino, onde há o interface com as outras linhas. Portanto, eu estou convencido que nos próximos meses haverá também aqui alguma novidade nesta matéria positiva para Valença e para as cidades vizinhas. Falou das boas relações que tem, portanto, com o Concelho de Tui, falando da Eurocidade, portanto, foi um projeto também deste mandato. Está satisfeito com esta colaboração e qual é o andamento futuro? Este é um daqueles projetos em que foram superadas as melhores expectativas. Muitas vezes nós procuramos longe o sucesso, e neste caso o sucesso estava à nossa porta. Ou seja, o que nós fizemos foi juntar duas partes que antes tinham uma atividade própria e, juntamente, temos tido aquela projeção que vocês conhecem. Não há uma prova desportiva ou cultural que seja realizada em comum que tenha a projeção como tem, digamos, as atividades da Eurocidade. Portanto, os progressos foram muitos, foram mais rápidos, inclusive, daquilo que eu esperava. Agora, temos que continuar a manter aqui, digamos, que as expectativas das populações, no sentido de continuarmos a permitir que esta parceria produza resultados ao nível da qualidade de vida do dia-a-dia dos cidadãos. E por isso, lhe dizia há bocado, no âmbito da saúde, existem muitos progressos, que dependem também, aqui uma decisão final é sempre do Governo Central, no âmbito da gestão dos equipamentos esportivos. Portanto, tudo o diagnóstico está feito, a vontade das partes está em cima da mesa. Os transportes públicos também, que se tinha falado. E no âmbito dos transportes públicos, quer das duas câmaras de Persi, quer no âmbito da Uniminho, também as coisas estão bem encaminhadas. Ou seja, nós estamos numa fase em que o trabalho das câmaras, a vontade dos municípios está definida. Agora falta a vontade. Falta, digamos que aqui a cúpula, falta o chapéu. Falta que os dois governos e a Junta da Galiza se entendam qual é o modelo que querem para que isto funcione. Porque não basta só que funcione, tem que funcionar de forma sustentável para os próximos anos. Não se pode avançar um ano de uma determinada matéria, nomeadamente no caso da piscina, a gestão conjunta e financiamento conjunto, e daqui a um ano, isto não funcionou, vamos voltar para trás. Temos que ter aqui um período de amadurecimento em exploração que permita que esses projetos se mantenham e sejam sustentáveis no tempo. Portanto, aí precisamos, numa primeira fase, do apoio dos governos centrais para darmos o primeiro passo e depois continuar este trabalho em equipa para os próximos anos, tal como foi feito até agora. Ao nível da educação, também, digamos que a principal obra é o Centro de Logística, que está avançado depois daqueles atrasos de financiamento e tudo mais. O que é que também faz falta ao nível, nesta área? Repare, o principal não são as instalações. Muitas vezes nós confundimos os investimentos em educação com as escolas, com os centros escolares. Isso foi importante. Hoje em dia, está feito. Os centros escolares estão feitos, temos alguns problemas complicados em algumas obras, secundária, nomeadamente. algumas obras de alguns destes centros, que nos têm tirado aqui algumas noites de sono, digamos assim, mas o que é facto é que o nosso dia-a-dia em termos escolares não são as instalações. São as atividades de enriquecimento curricular, são as refeições escolares, são os transportes escolares, não é? São as bolsas de estudo, são os manuais escolares, uma panóplia de apoios que o município de Valença faculta a todos os estudantes e que, conjuntamente, afetamos por ano mais de 500 milhões de euros. Ou seja, aquilo que hoje se admite como natural, que já ninguém questiona, quase que é uma obrigação os municípios facultarem, custa ao município de Valença 500 milhões de euros por ano. Ou seja, é já, digamos que aqui, uma cota em termos de despesas elevada. Se a isso juntamos os funcionários, e nós temos quase 100 funcionários afetos às escolas, ultrapassamos 1 milhão de euros.
Ou seja, quase que mais de 10% do orçamento corrente da Câmara é para o funcionamento da educação. Não é para investimento em instalações. Portanto, há aqui um grande esforço do município de Valença, que é para continuar nos próximos anos. Em relação ao Centro de Inovação e Logística, Escola Superior de Ciências Empresariais. Isto é o cumprir de um objetivo que tem mais de 10 anos. Ou seja, há mais de 10 anos que a Câmara e o IPVC lutavam para que aquela escola tivesse instalações melhores do que aquelas que têm hoje. Isso em nada afeta a qualidade do ensino, mas o que é facto é que as instalações atuais não permitem comportar os 500 alunos que hoje frequentam aquela escola, mas também aquilo que é exigido hoje em termos de relação professor-aluno, escola-aluno, as instituições de ensino estarem abertas à comunidade, serem já, digamos, aquela faceta de incubadoras de empresas, naquele espaço isso não é possível. E em boa hora nós pegámos neste desígnio, neste grande objetivo, juntámos esforços, e aqui não posso esquecer quer o governo anterior, quer os meus colegas aqui da região norte, em especial os 10 municípios do Alto Minho, o Rui Solheiro, com quem tenho uma excelente relação, foi importante também aqui, quer sobretudo na altura do governo PS. Eu tenho sido noutras alturas, noutras áreas, sobretudo com este governo. Estas parcerias entre os presidentes de Câmara são uma realidade. E o que é facto é que, apesar de todas as contrariedades, o investimento foi conseguido. Ou seja, nós conseguimos uma exceção para este investimento no âmbito do quadro comunitário. Tudo o que é a zona de lazer e desportiva está pronta, está já na fase final. O edificado arrancou exatamente na semana passada. Portanto, hoje fomos lá, já vemos a Quinta da Mota, com aquelas magníficas instalações antigas, com uma fachada belíssima já à vista de todos. Afinal, as pedras estavam lá, havia quem duvidasse lá estavam, mas estavam, porque estavam protegidas por aquela mata que estava no seu interior. Portanto, isso vai permitir que este espaço, que vai albergar a Escola Superior, o Auditório Municipal, um ninho de empresas, mas também um espaço ligado à ciência, se transforma ali num grande centro de conhecimento aberto ao mundo empresarial. E isso vai fazer a grande diferença nos próximos anos. Agora, temos que saber nós aproveitar aquilo que ali irá ser construído. Nós, os cidadãos, as instituições e o IPVC. Portanto, através da ES, rentabilizar aquele espaço, que de per si é sustentável. Portanto, ou seja, no futuro o município assegurará tudo o que é exteriores, o edificado será assegurado pelo IPVC e pela ES. Portanto, do ponto de vista da sustentabilidade, não há que ter qualquer preocupação nos próximos anos. Na reta final desta entrevista temos que ser mais agora sintéticos só para abordar a questão ambiental, nomeadamente a Senhora da Cabeça foi um programa de desenvolvimento turístico ambiental também levado a cabo por este Executivo, pelo qual deve estar satisfeito. Há muito para fazer. E nós, da Senhora da Cabeça, tal como fizemos ao longo do Rio Minho, tivemos que trabalhar muito em grande proximidade com as várias instituições, quer ambientais, quer a Polícia Marítima, que superintendem esta zona muito sensível. E hoje, desde Ganfei, Friestas, Ganfei, São Pedro, o uso fruto do rio é uma realidade. E aqui temos que louvar o trabalho de todos, desde os presidentes de junta, as associações de pescadores, o Ministério do Ambiente, inclusive, que em várias alturas foi mais flexível, mas também eles têm que defender a Rede Natura, aquela Rede Natura tem que ser defendida, e hoje temos uma relação com o rio que não tínhamos há 4 anos. Concretamente, a Senhora da Cabeça, temos ali um pequeno senão, é que aqueles terrenos não são da Câmara. Neste momento, tal como fizemos para outras situações, estamos em condições de poder avançar para a aquisição de terrenos nos próximos anos. Os próximos 4 anos serão anos de aquisição de terrenos, nós precisamos ter ali 3, 4 hectares no mínimo, para começar a olhar para a Senhora da Cabeça com outros olhos, para além do simples usufruto da paisagem. Nós também temos uma paisagem excepcional, temos uma ciclovia, uma parque de lazer. Temos que caminhar para aí. Portanto, o objetivo é criar ali um parque de lazer e desporto com qualidade para todos aqueles que nós queremos captar. E são muitos a usufruir daquele espaço. Portanto, temos muito trabalho para frente, tal como fizemos com outros terrenos noutras zonas do município. E de uma forma também geral, a cultura já disse que está satisfeito com o avanço para a Prata da Casa, mas aquele corte de grande evento que se tinha, portanto, não tem remorsos? Eu, como disse há pouco,
a gente pode ser famosos por um dia, mas não queremos só isso. Queremos é que o nome de Valença esteja sempre num patamar superior todos os dias. O Sai para a Rua, numa semana, gastavam-se 200 mil euros. Portanto, eu com 200 mil euros fizemos esta animação toda ao longo de todo o ano. Eu creio que a comparação é óbvia, com vantagem, sobretudo, para todos. Para o município, para as coletividades, para a imagem de Valença. Claro que pontualmente temos que fazer outros eventos, não renego isso. Sei lá, quando avançámos com as tasquinhas, com os sabores da aldeia, experimentámos, funcionou, é para continuar. Aí temos que investir, não se pode gastar 5 mil euros ou 10 mil euros, aí temos que gastar 50 mil, mas com esse tipo de eventos projetamos a nossa identidade, mas também acrescentamos sempre algo à nossa cidade. Para finalizar, está convicto de que a população valenciana lhe vai dar um segundo mandato? Eu estou convicto de que, fruto do trabalho que realizamos todos, eu, a minha equipa, vamos ter uma grande vitória no dia 29 de setembro. Eu ando na rua, olho as pessoas nos olhos e sinto um apoio generalizado das populações em todas as freguesias. Agora, as eleições não se ganham só dizendo que vamos ganhar. É preciso trabalhar, e é isso que eu faço todos os dias. Trabalho em prol dos valencianos e das valencianas para que tenham melhor qualidade de vida e mais esperança no futuro. E, portanto, estou convencido que no dia 29 vamos ter uma grande vitória eleitoral. Jorge Mendes, obrigada pelos teus esclarecimentos, pela entrevista. O programa da Alto Minho TV e da Rádio Valdo Minho regressa então para a última semana com a entrevista ao candidato do PST de Vila Nova de Cerveira, Esteves Marques.